tarde a todos os ouvintes. É um prazer estarmos juntos aqui pela rede Aleluia. Fique ligado até as 4 da tarde. Pense no que vamos abordar daqui a pouquinho através da mensagem Quem é Deus e Quem é Você. Ainda me lembro. Imagine você estar no meio de pessoas que não creem em você. Imagine, será que você insistiria estar ali? Bem, Jesus, durante a festa, no meio da festa, foi no templo e começou a falar. A princípio, os judeus ficaram maravilhados por conta das palavras que Jesus falava. Mas depois, eles começaram a dizer: ué, será que não é esse que eles procuram matar? Ele está aí falando abertamente. Todavia, bem sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, Jesus estava ali falando e eles estavam convictos, conheciam Jesus, porque sabia de onde ele era. Eles pensavam que Jesus era de Nazaré. Porém, eles não buscaram informação concreta, porque Jesus nasceu em Belém e era da tribo de Judá. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Sabe, as pessoas, o mundo, olha com os olhos naturais. Por que olham com os olhos naturais? Porque já foram decepcionados por outras pessoas e não acreditam que existe alguém que realmente se importa com eles. Mas Jesus ali no templo clamava, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eles sabiam da forma natural. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Deus me enviou Jesus, o qual vós não conheceis. Se eles conhecessem a Deus, ao Deus Pai, eles haveriam de conhecer que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus continua: mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Jesus conhece porque ele fazia parte de Deus Pai. E foi Deus Pai que lhe enviou. Sabe, aquele discurso, aquilo que Jesus estava falando, provocou algo terrível. Procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu estava aqui pensando sobre essa parte, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer se deixamos de fazer a nossa função. Imagina, Senhor Jesus, que criou o mundo com a palavra, sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele clamou no templo, ensinando. Sabe, será que você ensinaria? Será que você viria esse mundo sabendo que esse mundo, a maioria, ia rejeitá-lo? E poucos lhe aceitariam? E deixar a sua glória para vir a esse mundo, estar de uma forma humilhante como está em um corpo humano, cheio de debilidades. Jesus estava em um corpo humano, sendo tentado em tudo. Mas veja que
quem foi Jesus diante das dificuldades? Ele fez a sua parte. Ele, mesmo sabendo que não ia ser aceito, ele falou a verdade. E você, assume a sua fé ou você se esquiva? Bem, pense enquanto voltamos após essa trilha musical. E quem é você? Você está vendo aqui através do programa, falamos sobre as características de Jesus diante de pessoas que rejeitaram ele por conta dele assumir a fé. Sabe, quando você assume a fé, você é indiferente a agradar as pessoas. Quando você assume a fé, você é verdadeiro, não com o seu jeito, você é verdadeiro com o que você crê, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do que as pessoas pensam, queiram fazer, e mesmo assim você vê que Jesus não se intimidou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não se intimida a falar a verdade, ainda que não seja aceito por aqueles que ainda não entenderam. Ele falou a verdade. E acabamos de deixar você pensando sobre essa questão. Será que você assume a verdade, assume a fé diante dos homens? A Bíblia fala o seguinte: e muitos da multidão creram nele, creram em Jesus. E diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Quer dizer, as pessoas que creram ainda não estavam convictas que Jesus era o Cristo. Eles acreditavam que viria o Cristo ainda, mas creram nas palavras do Senhor Jesus. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Aí está, olha a situação. Os fariseus, os principais sacerdotes, os religiosos na altura, eles se sentiam ameaçados com o que o povo estava falando, sabe? Porque eles são inseguros, eles têm que fazer alguma coisa com a posição que eles têm. Essa é a característica da pessoa insegura. E se você é inseguro, é porque você não faz a sua parte diante de Deus. Veja que Jesus tinha tudo para ser inseguro, mas ele era seguro de si mesmo porque ele estava falando da verdade, do que era certo, do que era justo, e não temia o que as pessoas, inclusive os fariseus, os religiosos, planejavam contra ele. Jesus disse-lhes: ainda pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Que situação! Imagina os fariseus e os principais sacerdotes ali, ouvindo tudo isso. Pense você sobre a sua fé. Será que você é convicta assim de falar de Deus? Tem pessoas que é orgulhosa em falar de Deus. No fundo, elas têm uma mente que não aprova o que ela está dizendo, mas ela insiste em falar como se fosse verdade. Como foi o caso dos fariseus. Mostravam que eles eram o certo, mas
quando você é seguro de si mesmo, não porque você faz a sua maneira, mas porque você faz a vontade de Deus. Ah, quando você faz a vontade de Deus, ninguém te segura. Ouvinte, aprenda a distinguir o que é fazer a vontade de Deus. É você ter paz com Deus. E o que é fazer do seu jeito. É você ter uma consciência pesada e não ter paz com Deus. Estamos apresentando Tarde Musical. Rede Aleluia. Família, força e fé, Rede Aleluia. E a hora certa? 2h28. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rede Aleluia. Momento Saúde. Joy Suplementos. Estamos de volta ao nosso Momento Saúde. Como é bom estar nesse momento, sabendo de milhares de pessoas que seguiram as nossas dicas aqui, estão com a saúde em dia. E eu fiquei sabendo aí a semana passada de uma situação, a pessoa, ela foi subir numa escada, olha a cabeça da pessoa, para limpar em cima, tem aqueles lustres que fica na sala, aquela coisa bonita e tal. Ela foi subir numa escada para limpar aquilo, porque estava cheio de pó. Então aquilo teria que ser um profissional tirar com cuidado. Ela foi subir na escada, vou passar um paninho, nisso a escada, não tinha ninguém segurando, ela acabou caindo. Para não ficar pendurada naquilo lá e quebrar, ela soltou e caiu. Rapaz, ela disse que ela caiu, para ela recuperar o fôlego, ela ficou ali uns 5 minutos, que ela caiu de costas, uns 5 minutos. E aí foi aquela dor, travou, foi para casa, tava quase chorando de dor. E aí faz o tratamento, tomou a medicação, a recomendação, por pouco que ela não fraturou aqui um gominho da coluna, por pouco. E aí fez. O próprio médico falou, olha, se a senhora quer uma recuperação mais rápida, vai tomar essa medicação para dor e vai usar esse magnésio. Colocou lá. Ela foi na farmácia, não, esse não tem outro, não, tem que ser esse. Sabe qual que era o magnésio? Ela não se deu conta. Ouvindo aqui, era o magnésio quelato, Manolo. Olha que maravilha. Então, assim, algumas situações você não vai parar com a sua medicação, mas vai associar, né? Com certeza. Às vezes a pessoa também, né, Vanderlei, tá tomando ali um anti-inflamatório, aquilo tá aliviando a sua dor, mas o fígado tá sendo bombardeado, o rim começa a ser bombardeado, tudo isso acaba prejudicando a sua saúde. Então, o que o nosso magnésio faz? Ele é natural, gente, é um mineral importante pro seu corpo. Então, quando você usa o magnésio, você melhora a absorção de vitaminas, sais minerais, aminoácidos. Então, ele vai nutrir o cérebro, nutrir o corpo e diminuir as inflamações. Se você também teve uma queda, tá com dificuldade, muita dor nas pernas, nos braços, use o nosso magnésio, Vanderlei. Para quem quer experimentar, o que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora, 0800 580 2900. Magnésio com preço de funcionário, gente, para você testar e ainda vai ganhar seca a barriga, o nosso massageador elétrico e só começa a pagar em julho, Vanderlei. Liga agora, cuida de você, 0800 580 2900. 0800 580 2900. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rede Aleluia.
lições que aprendemos ao olharmos para a história de Abraão. Um homem comum, mas que se destacou aos olhos de Deus por carregar dentro de si um atributo permanente que poucos verdadeiramente oferecem a Deus: a honra. Abraão honrou a Deus por 100 anos. E Deus, até hoje, honra Abraão. Todo aquele que se dispõe a seguir o exemplo deste homem de fé, e em tudo honrar a Deus, também será honrado por ele. Em junho, o mês da honra a Deus, voltamos a apresentar Tarde Musical. Não tem como eu ser a mesma pessoa quando Jesus me toca. É muito importante você, ouvinte, ter contato com Deus, ter a participação sua com Ele, porque Ele está esperando por você. Seguir como se segue um grande amigo.
musical volta já. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A apresentação: Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. O Brasil registra cerca de 157 casos de violência sexual por dia. Cientistas chineses anunciam a descoberta da cura da diabetes tipo 2. O Distrito Federal registra 7 animais com raiva e acende um alerta sobre a importância da prevenção. Entre janeiro e abril de 2024, o Brasil registrou quase 19 mil casos de violência sexual, uma média de 157 vítimas por dia. Março foi o período com maior número de ocorrências, com quase 5.500 registros, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na comparação com o mesmo quadrimestre do ano passado, houve uma queda de 19%. Entre os estados, São Paulo ocupa a primeira colocação com mais de 3.200 casos, ou seja, 17% de todas as ocorrências já registradas neste ano. Em seguida aparecem Paraná e Minas Gerais. Agora falando sobre saúde, a diabetes tipo 2 é a mais comum e corresponde a cerca de 95% dos casos da doença no mundo. Ela está associada ao estilo de vida do paciente, principalmente em relação ao consumo excessivo de carboidratos e açúcares. Recentemente, um grupo de cientistas chineses disseram ter descoberto a cura para a condição. Em um procedimento experimental, os pesquisadores transplantaram para um paciente células que conseguiram fazer o corpo dele voltar a produzir insulina no pâncreas. Na pesquisa foram usadas células do próprio sangue do paciente, que foram reprogramadas em laboratório para funcionarem como células do pâncreas, como explicou a Record, a vice-presidente do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Melanie Rodak. São pedacinhos de ilhotas produtoras de insulina que foram geradas em laboratório. É importante acompanhar esse caso a longo prazo, ter acesso a dados de mais pacientes submetidos ao procedimento e também avaliar pessoas com menor duração da doença, que não tem uma perda tão grande dessa capacidade de secreção, como iriam se comportar com o procedimento. E desde o início do ano, o Distrito Federal registrou 7 animais infectados com o vírus da raiva, 2 a mais do que todo o ano de 2023. De janeiro a maio de 2024, foram 4 morcegos, 2 bovinos e 1 equino infectados. Os morcegos encontrados no último mês estavam mortos e são da espécie que se alimenta de frutas, folhas e insetos, não representando uma ameaça direta a outros animais. Segundo a Secretaria de Saúde, pouco mais de 4.200 atendimentos foram registrados para tratamento antirrábico no Distrito Federal em 2024. 72% deles por ataque de cachorros. A orientação das autoridades é que os animais sejam imunizados contra a raiva para evitar um surto da doença, que é grave em humanos. Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil Notícias. ZYC 475, Rádio 99,3 FM, Brasília, Distrito Federal. ZYH 708, Rádio Capital AM, 1080 kHz, Brasília, Distrito Federal. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Rádio Antena 9 e a hora certa. 2h58. Momento Saúde. Joy Suplementos. E de volta no Momento Saúde. Para e escuta porque vai fazer sentido para você. No dia a dia a gente está preocupado mais com conta, preocupado com família, preocupado com o trabalho, com a falta do trabalho. Isso gera um desgaste, vai aumentando aí, cortisol, vai afetando a saúde. Você tem um aliado para ter mais saúde, magnésio quelato, não é isso, Manolo? Com certeza. Você sabe que o cortisol, ele é um hormônio muito perigoso pro coração, ele é perigoso pro fígado. Olha, Vanderlei, tem pessoas que sofrem diretamente com esse hormônio
com o passar do tempo envelhece mais rápido, crise de ansiedade danada. Você sabe que quando você usa o magnésio, você controla principalmente essa questão da ansiedade, do estresse. Tá difícil, né, minha amiga? Mas use o magnésio que ele melhora demais, Vanderlei. Olha, eu estava lendo uma pesquisa falando sobre hérnia de disco. Olha que interessante, o especialista falava que é uma das principais causas de dor nas costas na população de maneira em geral. E aí, o magnésio ajuda, né? Sim, só para você ter uma ideia, ela vai afetando os movimentos, né? Vai afetando diretamente os movimentos, a pessoa começa a andar torto, daqui a pouco entorta toda a coluna, né? A pessoa tem coluna tem aqueles gominhos, né? Isso, tem os gominhos, e aí a hérnia de disco vai comprimindo. O peso ajuda a comprimir, e isso acaba gerando um desgaste ainda maior. Tem pessoas que ficam com dificuldade para andar, pra você ter ideia, Vanderlei. Então o que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele vai fazer com que você corrija essa postura, aliviando a sua dor e tratando a inflamação de dentro para fora, Vanderlei. Isso é importante. Agora, outra coisa, Manolo, olha que interessante. Tem gente que não sofre com dor, tem gente que a coluna tá boa, né? A articulação, o movimento, mas a pessoa tá numa estafa mental, uma crise de nervos, que às vezes ela não se aguenta mais. E nessa saúde mental. Ele ajuda muito, controlar essa ansiedade, esse estresse. Eu gosto muito do magnésio por isso, porque ele é um produto holístico, Vanderlei. Ele trabalha na saúde mental e na saúde física. Então isso melhora demais o seu corpo. Só para você ter uma ideia, o nosso magnésio, além de desinchar o corpo, além de melhorar o trânsito intestinal, ele cuida do coração. Coração, você sempre fala isso, a gente só tem um, a gente tem que cuidar. Então o que o nosso magnésio vai proporcionar? Ele vai fortalecer as veias, as artérias, vai diminuir o colesterol, vai melhorar até os níveis de açúcar no sangue. Diabético, Vanderlei, tem dificuldade no processo de cicatrização. Quando ele usa o magnésio, esse processo acelera, porque ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. E olha, ele ajuda também na limpeza das veias, das artérias, ajuda a tirar a gordura do fígado, até para melhorar a absorção das vitaminas, aumentar o nosso sistema imunológico e melhorar o processo de cicatrização, cuidando até da vista, cuidando até da visão, Vanderlei. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Agora é o seguinte, olha, tem muita gente que ficou interessada. O que dá para facilitar no pagamento? Nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora, 0800 580 2900. Você vai ganhar de presente, olha só, eu vou mandar o cálcio pros ossos, o seca-barriga e nós temos uma linda semijoia. E Vanderlei, além do descontão, aquele descontão de funcionário, vai começar a pagar em julho no carnezinho, meu amigo. É só ligar agora. 0800 580 2900. 0800 580 2900. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Aleluia. De segunda a sexta, 9 da noite, você acompanha as emoções da série Reino, na tela da Record. O reino foi dividido. De um lado, o apoio do profeta. Você será o rei. Israel precisa. Do outro, a repreensão. Quem é você para pensar diferente do Deus Altíssimo? De segunda a sexta, 9 da noite, você acompanha os episódios inéditos da série Rei, a divisão. Voltamos a apresentar Tarde Musical.